Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Luba, sou ginecologista e obstetra, trabalho com foco principalmente em reprodução assistida e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a fertilidade masculina pode estar relacionando ao prejuízo aí nas taxas de gravidez e acabando aí sendo causas de infertilidade. Então hoje eu vou citar para vocês e ao final desse vídeo você vai saber 10 causas de infertilidade masculina. Então, a primeira causa são a alteração na produção e na quantidade dos espermatozoides. Então, a gente chama isso de oligospermia ou a azospermia. A azospermia é quando você não tem espermatozoides. E aí existem algumas causas que vão ser estudadas para se entender, que a gente vai conversar aqui durante o vídeo. A segunda questão, além da quantidade, é, na verdade, a qualidade do espermatozoide. Então, se eu tiver uma produção anormal de uma quantidade de espermatozoides que não tenha a morfologia, o tipão adequado, isso pode interferir sim nas taxas de fertilização. Ou se eu tiver alteração na motilidade do espermatozoide, eu vou ter menos espermatozoides capazes de nadar em direção ao óvulo e isso vai interferir no resultado para a gravidez. A terceira causa e a causa mais comum de infertilidade ou de motivos para atrapalhar a fertilidade masculina chama-se varicocele. A varicocele é a presença de vasos ali na região do testículo dilatados, veias dilatadas, que fazem com que você tenha um acúmulo de estresse oxidativo, resíduos que você deveria ter retirado com uma veia competente. Isso muda a temperatura do testículo, alterando a produção de espermatozoides. A quarta causa são as infecções dos órgãos reprodutivos. Por exemplo, as prostatites são infecções ali na próstata que acabam tendo um acúmulo dessas bactérias e toda a resposta inflamatória no testículo, levando ao prejuízo da produção de espermatozoides ou até mesmo a presença ali daquelas células de defesa que a gente chama de leucócitos, que também vão interferir no encontro do espermatozoide com o óvulo e vão atrapalhar na qualidade desse espermatozoide. A quinta causa são alterações genéticas ou cromossômicas que afetam a produção de espermatozoides. Uma das mais comuns é a fibrose cística, alterações, por exemplo, como Klinefelter, alterações nos cromossomos sexuais, isso tudo interfere porque você acaba tendo uma produção menor e aí, quando eu comecei o vídeo, se eu produzo menos, se eu tenho menos qualidade, eu acabo tendo menos chance desse espermatozoide encontrar o óvulo e evoluir para uma gestação. A sexta causa são as alterações hormonais, assim como nas mulheres, no outro vídeo que a gente conversou, a gente também tem as alterações hormonais impedindo com que o eixo hormonal funcione bem. Então, o nosso cérebro ele entende a produção de testosterona no homem e se ele acha que a testosterona está baixa, ele manda um estímulo para a hipófise que aumente a produção, por exemplo, do FSH, que é o hormônio que vai estimular o testículo a produzir tanto espermatozoides quanto testosterona. Se eu tiver um desequilíbrio no eixo, eu vou acabar tendo menos produção de testo ou também a produção menor da quantidade e qualidade de espermatozoide. E isso pode trazer um prejuízo na hora de engravidar também. A sétima causa são históricos de cirurgias. Então, por exemplo, criptorquidia, que é quando o testículo lá na infância não desce. Cirurgias onde você tem torção testicular, ou outras lesões, até varicocele, também podem interferir negativamente e, infelizmente, em alguns casos, na produção de espermatozoides. O oitavo é a exposição a agentes químicos que podem ser prejudiciais. O mais comum são os agrotóxicos, que vão causar uma diminuição muito importante, muito severa na produção aí desses espermatozoides. Além dos produtos químicos como os agrotóxicos, os agentes poluentes, Então, viver em grandes cidades, em locais muito poluídos, algumas cidades onde tem realmente um nível de poluição excessiva, pode trazer prejuízo à fertilidade masculina também. A nona causa, e muito comum hoje em dia, é o uso de medicamentos que vão atrapalhar a fertilidade. E o principal deles é o uso de anabolizantes. Então, como eu disse anteriormente, o nosso corpo entende que se eu tiver testosterona baixa, eu mando uma informação para a minha hipófise e essa glândula manda aumentar a produção de FSH. Agora,
O contrário também acontece. Se a minha testosterona é muito alta, e quando eu tomo testosterona, que são os anabolizantes, eu aumento muito a testo e eu bloqueio o eixo. Então o que acontece? A minha hipófise entende que tem muita testosterona, eu não estimulo o meu testículo a produzir testosterona, com isso eu acabo não produzindo o espermatozoide. E o que isso acontece a longo prazo? Então, aquela pessoa que usa anabolizante de longa data, ela acaba atrofiando o testículo. Algumas vezes a gente até consegue reverter isso simplesmente suspendendo o uso, mas dependendo do tempo de uso, essa atrofia ela pode ser irreversível. Qual a diferença entre o homem e a mulher? A mulher ela nasce com todos aqueles óvulos que ela vai produzir durante a vida inteira dela. Então, se eu usar o anticoncepcional, que seria um hormônio feminino que bloqueia o eixo, quando eu suspender o anticoncepcional, ela volta a liberar aqueles óvulos. Agora o homem não. O homem ele produz a célula, que é o espermatozoide. Só que se eu parar de produzir muito tempo, eu acabo atrofiando o testículo e acabo não conseguindo reverter essa produção de espermatozoide. E a última, e talvez aí uma das mais importantes, é a questão do estilo de vida, né, da obesidade. A obesidade é muito importante a gente lembrar que ela não só atrapalha a reprodução, porque a nossa gordura ela é uma gordura que produz hormônio, que transforma hormônio. Além disso, ela aumenta também o risco de doenças que a gente pode ter na nossa vida e para os nossos filhos. Existem trabalhos mostrando o risco de autismo relacionado à obesidade materna e paterna, existem riscos de outras doenças inflamatórias. Então, num primeiro momento, é extremamente importante que a gente modifique esse estilo de vida, que a gente tenha uma vida mais saudável, para melhorar a nossa fertilidade também, assim como na mulher, para que a gente tenha uma gravidez saudável para nossa esposa e para que o nosso bebê venha com saúde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão lá, cliquem para seguir, sempre para vocês receberem os vídeos novos. E clique nos links que a gente está colocando, porque tem vários canais que são interessantes e que saem muitas informações diferentes em cada um deles. Então clica lá, se cadastre em cada um deles para que a gente consiga mandar para vocês informação de qualidade. Obrigado!